Deixa eu trazer para vocês aqui, ó, uma matéria que está lá no blog da Júlia do Alibe, escrita pelo Vinícius Cassella. Roda aqui, por favor, obrigada. O Correios apontando que a receita diminuiu 2,2 bilhões de reais com a taxa das blusinhas, tá? Taxa das blusinhas é aquele imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50. Todos os detalhes lá na matéria do Vinícius. E eu queria chamar agora, para a gente continuar falando sobre esse assunto, o presidente dos Correios, o Fabiano dos Santos, que está aqui com a gente, para a gente comentar esse assunto. Fabiano, muito obrigada pela presença aqui no Estúdio I. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desses números, desse prejuízo para os Correios, o quanto disso, de fato, pode ser atribuído a essa taxa das blusinhas. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos, componentes aí da mesa do Estúdio I. É um prazer enorme falar com vocês. Esses números foram números preliminares que foram divulgados e eles ainda não foram, as nossas demonstrações financeiras ainda não foram apresentadas oficialmente. Então, são estimativas porque houve uma redução desse fluxo internacional, né, de mercadorias com a implementação do programa Remessa Conforme, que trouxe uma conformidade para essas compras internacionais, que foi muito importante e que, inclusive, era um grande pleito do varejo nacional que diminuísse essa entrada desse fluxo internacional de mercadorias. Então, isso, naturalmente, ao mesmo tempo em que o varejo nacional tem um incremento de vendas, isso houve uma redução de postagens via Correios. Então, isso certamente vai trazer um impacto para nós, que é um impacto significativo, mas que a gente está buscando medidas aí ao longo do tempo para que a gente diminua esses impactos. Eu acho importante porque isso foi um processo que a empresa herdou aqui uma concentração nesse mercado internacional com poucos marketplaces que a gente atua. Então, a falta de diversificação das atividades da empresa acabou gerando essa dependência desse mercado internacional. Então, a nossa missão à frente dos Correios é justamente reinventar os Correios, é trazer os Correios para um mercado mais diverso, se voltar ao mercado nacional, para que a gente consiga aí tornar a empresa, na verdade, nossa meta é deixar a empresa sustentável do ponto de vista financeiro. Então, esse impacto das compras internacionais, ele é um impacto que é natural e que a gente precisa, de certa forma, tratar para que esse ano ele não ocorra. Sou Fabiano Valdo Cruz, aqui de Brasília. Eu queria perguntar na seguinte linha: isso não mostra que os Correios estavam dependendo e continuam dependendo muito basicamente de alguns nichos que eram ali nichos que eles tinham de acordo com algumas regras, por ser uma estatal, por ter uma posição ali de ser um órgão público, e quando ele se expõe a uma concorrência privada, ele acaba tendo um desempenho muito menor, o que levou até no governo passado falasse na privatização da empresa, né? É possível reverter o quadro de déficit dos Correios? É possível, com o quadro atual, com a situação atual dela, transformá-la numa empresa competitiva, sendo pública? Valdo, pergunta muito importante. Eu acho que sim, a gente não tem dúvida disso, de que o Correio é uma empresa competitiva. O Correio hoje atua em diversos outros segmentos que não atuava antes. Eu acho que o grande problema é que quando se coloca a empresa na lista de privatizações, isso você gerou falta de investimento na empresa, defasagem do parque tecnológico da empresa, então isso trouxe uma falta de competitividade. Então a nossa missão na empresa e a missão que o presidente deu foi justamente essa, modernizar os Correios. A gente precisa se tornar mais competitivo. Eu posso te falar, Valdo, com toda certeza, que hoje no segmento, por exemplo, se a gente pegar o de encomendas nacionais, ano passado nós tivemos crescimento. Isso mostra que a empresa é competitiva também quando ela atua nesses mercados, no mercado de competição. Mas eu também preciso destacar, Val, da importância que o Correio tem. O Correio é uma empresa fundamental para o desenvolvimento nacional, é uma empresa fundamental porque ela é a única empresa de logística, a única empresa que está presente em todos os municípios do país. Então, o Correio ele tem uma missão a mais, é um ônus constitucional que temos, que é justamente universalizar o atendimento. Então, isso só o Correio tem. Então, por exemplo, todos os livros didáticos, 220 milhões de livros didáticos, eles são entregues pelos Correios. A prova do Enem, por exemplo, que a gente tem uma janela, Valdo, de 3 horas apenas para entregar todas as provas do Enem, ela é feita pelos Correios. Então, o Correio
é a única empresa que é capaz de executar essas grandes operações logísticas. Mas sim, nós podemos ser competitivos. Mas acima de tudo, Valdo, acho que o que nós precisamos é trazer novas atividades para os Correios. Hoje, o Correio aqui, da forma que nós herdamos, ele está concentrado em apenas dois segmentos, que eu posso assim dizer, que é o de mensagens, que a gente sabe que está em franco declínio pelo mundo todo, e depois nós temos dois outros, né, que é o de encomendas, aí temos o nacional e o internacional. O internacional que especificamente foi foco desse problema, mas no mercado nacional a empresa está se modernizando, a empresa está conseguindo novos clientes e está expandindo ainda a sua atuação. Presidente Otávio Guedes, prazer. Presidente, o prejuízo foi de mais ou menos 3 bilhões, então queria saber, a blusinha 2 bilhões, vamos botar em números arredondados, queria saber o que explica o 1 bilhão restante. E no governo anterior, governo Bolsonaro, os Correios foram superavitário e agora apresentam um grande déficit. Como explicar isso? Então são duas perguntas. Por que 1 bilhão de prejuízo, fora a blusinha? E se não incomoda o governo Bolsonaro, os Correios terem sido superavitário e agora ter esse déficit de 3 bilhões? Otávio, os números oficiais não foram fechados ainda, então eu não posso te falar que há essa diferença. Eu acho que os números, no prejuízo não será de 3 bilhões, acho que o prejuízo será menor. Então, eu ainda não posso justificar essa eventual diferença que possa existir. Agora, na época do governo anterior, precisa ver por que deu superávit no governo anterior, precisamos ver. Mas é importante também destacar, Valdo, que a gente passou por uma época de pandemia em que houve uma franca expansão do comércio eletrônico internacional e que os Correios foram grandes atores nesse processo. E aí sim, Valdo, a gente deveria ter tido uma atitude assim de pensar na empresa de longo prazo, que era ter investido, era ter desenvolvido novos mecanismos, novas tecnologias, novos produtos. Por exemplo, ontem nós lançamos o nosso Marketplace, que é a nossa plataforma de venda de produtos online. Isso sim é algo muito importante para a empresa, pensando no médio e no longo prazo da empresa. Então, isso daí deveria ter acontecido na gestão anterior, quando você tinha as condições ali dadas. E outra coisa, precisamos ver por que deu esse lucro, porque à época foram tirados direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores tiveram 50 itens do acordo coletivo que foram retirados. Isso causou um grande problema na empresa e, inclusive, parte desse prejuízo a qual você se referiu, ele vai se dar por conta de ações judiciais, de precatórios que nós temos que pagar agora na nossa gestão. Então, assim, essa herança herdada, ela causa até hoje muitos problemas dentro do Correio, mas a gente não está aqui para ficar olhando para trás, não. Acho que a gente tem que olhar para frente. Então, é por isso que eu digo para você, hoje o Correio ele não é só uma empresa que entrega mensagem, que entrega encomenda. Hoje nós entregamos remédio na casa das pessoas, nós estamos fazendo grandes operações logísticas já com governos do Estado, com muitas prefeituras, para entregar remédio. Nós lançamos também um produto nosso novo, que é para fomentar a agricultura familiar, a gente também fazer transporte de produtos para cooperativas. Então, o Correio está se reinventando e nós estamos buscando novas fontes de receita para garantir a sustentabilidade no prazo, porque nós temos uma missão constitucional, que é aquela senhora que produz lá o seu bordado em Caicó, para que ela consiga colocar esse bordado aqui no estado de São Paulo e para que todos tenham o direito aí, de ter as suas encomendas, o micro e pequeno empreendedor do país possa atuar via Correios. Dapi. Doutor, boa tarde. Arthur Zapiev, agora perguntando para o senhor. Essa semana vocês assinaram uma proposta de parceria para incrementar um marketplace aqui no Brasil, né? Sendo que há empresas que trabalham, que concorrem em alguns segmentos com Correios, que têm isso muito bem consolidado. Qual vai ser a diferença desse marketplace dos Correios brasileiros, por favor? DPF, é muito importante a gente desenvolver o marketplace nosso no Brasil. Isso daí já deveria ter sido feito e vários correios pelo mundo já tem esse marketplace. A gente pegar o correio da China, hoje o correio da China ele entrega produtos da agricultura familiar escrito assim, correio da China. Então, assim, aqui no Brasil, a nossa função, nós temos grandes marketplaces já aqui estabelecidos, e que, inclusive, são nossos clientes, e nós trabalhamos para esses marketplaces, nós que fazemos as entregas deles. Então, isso é muito importante, que a gente continue nesse sistema de parceria, e o Correio vai ser sempre parceiro das empresas brasileiras, dos marketplaces, mas a gente entende que há um espaço no mercado, o comércio eletrônico brasileiro ele ainda corresponde a 25%, então é um número ainda pequeno, há um espaço de crescimento grande, e a gente pretende
ocupar parte desse espaço. Por quê? Porque nós temos que rentabilizar a empresa, nós somos responsáveis por universalizar o atendimento, então a gente precisa que a empresa seja sustentável para cumprir sua missão. Então esse marketplace ele vai ser muito importante e o foco dele vai ser específico assim também em pequeno empreendedor. Nós precisamos que o empreendedor brasileiro tenha uma vitrine para vender seus produtos. Então o nosso marketplace ele é uma grande oportunidade para o artesão. Eu tive recentemente no estado de Pernambuco. Eles tinham um pleito muito grande, que eles precisam dos Correios para vender os santinhos, para vender todo o artesanato que é ali produzido. Isso vai ser uma vitrine muito importante que tem, que é a vitrine do marketplace dos Correios. Então, a nossa missão é essa, é trazer também esse micro e pequeno empreendedor para dentro desse mercado e que a gente possibilite uma vitrine para que ele venda seus produtos. Doutor Fabiano, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde.